Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero irmão Diego, para mais uma previsão da nossa revista Atualidade Cristã, Ministério Internacional do Guará. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 2, que tem por título O Princípio da Autoridade de Cristo. O nosso fundamento está baseado na carta que Paulo escreve à igreja em Filipos, no capítulo de número 2, no versículo de número 5, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5. As nossas referências bíblicas estão no mesmo capítulo, no capítulo 2, do verso 6 ao versículo de número 11, que diz assim: e sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a qual deveria se apegar. Mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus, e diante de Jesus se dobre todo o joelho, que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. Filipenses capítulo 2, do versículo de número 6 ao versículo de número 11. A nossa revista traz aqui na lição de hoje 4 objetivos. O objetivo geral da nossa revista é refletir sobre o segredo da grande autoridade concedida a Jesus, entendendo que o mesmo conceito é válido para os seus seguidores. Temos por objetivos específicos compreender que a importância de se humilhar perante Deus e reconhecer o senhorio de Cristo no meio de uma sociedade soberba e rebelde. Também vai nos mostrar que Cristo renunciou sua glória por 2 motivos básicos: descer ao nível do homem para o salvar e receber do Pai a glória que lhe foi proposta. Também vamos entender que o processo de diminuição de Jesus consistiu no esvaziamento da sua glória e na sua auto-humilhação, 2 estágios que são necessários para trazer Deus ao homem. Então aqui são os nossos objetivos da revista, da lição de hoje. A nossa introdução vai dizer que para que Deus pudesse resgatar o homem do pecado que outrora ele havia cometido desde o Éden, era necessário que Deus viesse ao mundo da forma de um homem, para que nele não se achasse pecado nenhum, para que ele morresse pelo ser humano, para que assim o homem pudesse novamente ter acesso a Deus. E isso só poderia acontecer se houvesse o sacrifício do Cordeiro Santo de Deus, o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. Então nós vamos entender um pouco sobre esse princípio de autoridade que foi dado a Cristo. O nosso tópico número 1 diz assim: o esvaziamento da glória. O conceito de glória no reino de Deus. A glória deve ser considerada nos aspectos internos e externos. Na dimensão espiritual, o resplendor externo vem do que é ser internamente. Na dimensão natural, entre os homens, nem sempre é assim. Uma pessoa pode ser famosa, receber muitos louvores e honrarias, e ainda assim ser uma pessoa tirana,
opressora e psicopata. Também pode não ter aparência ou fama, mas por causa da unção, graça e poder do Espírito atuando no seu homem interior, fazer os poderes das trevas se curvarem. Isto acontecia com Jesus na terra, mas na sua segunda vinda, a glória que ele tem no interior será exposta para os que estão nas dimensões físicas e espirituais, isto é, na terra, no céu e no inferno. Então aqui vai falar um pouco sobre o conceito da glória. Muitos homens recebem glória, louvores, por causa de inúmeras atribuições que elas possuem. Pode ser porque alguém canta bem, alguém tem uma boa oratória, alguém há de uma afeição boa. E essas pessoas recebem honrarias por causa destas coisas. Mas essas pessoas, no seu eu interior, podem ser pessoas ruins, podem ser pessoas que expressam maldade por outras, por mais que a sua pessoa exterior pareça ser boa. Mas há pessoas que não há nada que possam trazer a atenção a elas, mas são pessoas que são cheias da glória de Deus. Era assim com Jesus Cristo. Jesus era um homem simples. Isaías capítulo 53 vai dizer que olhávamos para ele e não víamos nada que nos agradasse. Era um homem provado nos trabalhos, era um homem de muitas dores. Ninguém dava muito valor a Cristo, achavam que era apenas mais um pregador itinerante, mais um rabino, mais um professor, mas o seu interior e ele estava repleto da glória de Deus, que fazia com que as obras das trevas se curvassem diante dele. Inúmeras vezes foi quando Jesus aparecia de frente a algum espírito maligno, ele automaticamente se dobrava diante dele e lhe perguntando por que o vinha atormentar antes do tempo previsto, e Jesus lhe dava ordem para que se calasse. Aos olhos humanos, era apenas um pregador itinerante, mas aos olhos daqueles espíritos que viam quem Jesus era internamente, sabiam da sua glória, sabiam quem era Cristo, porque ele nunca deixou de ser quem ele era, o autor e o consumador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Por mais que a sua estrutura física fosse semelhante à nossa, o seu interior era repleto de glória, autoridade e poder. E tudo e todos estavam diante dele e deviam se prostrar diante a sua magnitude. Se nós olharmos, irmãos, um pouco sobre a glória de Deus, nós iremos passar muito tempo falando disso. Porque Deus foi necessário se tornar semelhante ao homem. O tópico 1.2 vai dizer assim: a motivação da renúncia da sua glória. Jesus esvaziou-se da sua glória, e isto vê não apenas na aparência que assumiu na terra, mas também quando pede ao Pai que glorifique-o com a glória que tinha antes que houvesse o mundo. Está lá em João, no capítulo 17, no versículo de número 5. O esvaziamento era necessário por 3 motivos básicos: a possibilidade de identificar-se com os homens e ele com ele mesmo, de se relacionar, que seria impossível no estado da sua glória. Trazer ao mundo Deus e seu amor, está lá em João capítulo 3, versículo 16, e também está lá em João capítulo 14, no versículo de número 23. E também ao se tornar homem, ele pôde sofrer e morrer pelo pecado dos homens. Nós lemos, está lá em Filipenses capítulo 2, ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser semelhante a Deus. Antes,
esvaziou-se da sua glória, tomou a forma de servo, morreu na cruz, e esta morte para a remissão dos meus e dos teus pecados. Mas por que foi necessário de Cristo se tornar homem? Irmão, se você olhar lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 40, a partir do versículo de número 12, você vai ver alguns atributos de Deus, ou algumas formas a qual Deus olha para a humanidade. Lá no versículo de número 22, 40, capítulo 40, versículo de número 22, vai dizer que Deus está assentado no globo da terra e ele rege o universo. Os homens são como gafanhotos perante ele. Os homens são como a poeira da eira perante ele. Os homens da terra são como uma gota d'água em um balde perante ele. Os homens são como coisa vã diante a autoridade e o poder dele. A palavra de Deus vai dizer lá em Isaías, no mesmo capítulo 40, vai dizer que ele é capaz de juntar todas as porções de água na concha da sua mão. E aqui está falando no singular, é em uma das suas mãos. Como era necessário dele se tornar semelhante ao homem, porque era impossível ele, na sua grandeza, em toda a sua glória, em todo o seu poderio, falar com o homem, sofrer como um homem, sentir aquilo que o homem sentia. Por isso se fez necessário, ele se dispôs de toda a sua glória, não do seu poder, não da sua autoridade, não de quem ele era. Ele se dispôs da sua glória para se tornar semelhante. Ele não se tornou um homem, ele se tornou semelhante ao homem na sua natureza, mas os seus atributos continuavam intactos, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Por isso foi necessário ele se tornar semelhante a nós. Porque, lembra de Moisés? Moisés não chegou a ver nem a face de Cristo. Apenas a sombra que passou. E a sua face já brilhava que ninguém conseguia olhar a face de Moisés, porque ela resplandecia a glória de Deus. Imagine o ser humano mortal como é. Seria possível eu e você nos relacionarmos com Deus? De forma alguma. Isso só foi necessário porque Cristo se fez homem. O Verbo se tornou carne e habitou entre nós. O tópico 1.3 diz assim: por um pouco menor do que os anjos. Fez parte do plano divino que Jesus, sendo leão, se tornasse o cordeiro pascal, para tirar o pecado do mundo. O esvaziamento da sua glória e a humanização de Cristo tornou o menor que os anjos, como de fato são todos os homens, mas a abdicação temporária de seu resplendor e glória não impediu que fosse servido por anjos. Aqui, irmãos, nós temos que entender e não podemos fazer confusão, porque há uma seita religiosa que não reconhece, várias, que não reconhece Cristo como Deus, como Filho de Deus. Eles dizem que Deus é um anjo, ele é um ser iluminado, ele é um arcanjo. Alguns dizem que ele é o arcanjo Miguel. Nada. Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. Quando o escritor aos Hebreus escreve, lá no livro dos Hebreus, capítulo 2, vai dizer que ele foi, por um pouco de tempo, igual aos homens, um pouco abaixo dos anjos. Porque se a gente for lá no Salmo de número 5, no Salmo de número 8, no versículo de número 5, vai dizer assim, o Salmo começa: quem é o filho do homem para que o Senhor lembre dele? Quem é o filho do homem para que o Senhor venha e o tenha relacionamento com ele? O que é o filho do homem para que Deus se interesse por ele? Falando da pequeninez do ser humano.
Quando em Hebreus vai falar que Jesus, por um pouco de tempo, se tornou semelhante ao homem no aspecto físico, ele se desfez da sua glória, se dispôs da sua glória por um pouco de tempo para ser semelhante ao homem, para que pudesse morrer pelos pecados dos homens. Por isso ele se tornou um pouco abaixo dos anjos, porque o ser humano é esse. Ele foi criado um pouco inferior aos anjos. Isso não demonstra que Cristo não era o Deus e nem que Cristo foi feito um pouco menor do que os anjos. Não, está fazendo uma ligação que Cristo se tornou semelhante aos homens, podendo sentir fome, sede, frio, sentir as dores da humanidade. É isso que o texto está dizendo. Tornou-se semelhante aos homens no seu aspecto físico, porque ele é o próprio Deus, porque ele é o Filho de Deus, ele é a própria pessoa de Deus. Lembra quando ele fala através de João? Ele fala a Tomé: Tomé, quem vê o Filho, vê o Pai. Se você está olhando o Filho, o Pai é semelhante ao Filho, porque o Filho é semelhante ao Pai, porque o Deus Filho e o Deus Pai são uma pessoa só. Então não deixe ser enganado por essas pessoas. Acredite no que a palavra de Deus diz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Glória esta como a de quem? A do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Glória a Deus por isso. Então aqui nós entendemos o que se trata o esvaziamento da glória de Deus. Ele deixou a glória, os louvores no céu para se tornar semelhante ao homem, para viver um pouco mais de 33 anos como homem, para morrer como homem, para que fosse ressuscitado por Deus Pai, para que nós pudéssemos ter a garantia da vida eterna. Tópico de número 2. Vamos falar um pouco agora sobre a humanização de Cristo. 2.1 diz assim: profecias sobre a humanização do Verbo. São numerosas as palavras, as passagens bíblicas que vão falar acerca da humanização de Cristo, desde o Éden, pelo próprio Deus, quando ele lança palavras de condenação à serpente e ele fala: ei, vou colocar inimizade entre ti e a semente da mulher, e essa lhe ferirá a cabeça, tu, porém, o ferirá o calcanhar, fazendo uma alusão direta ao sacrifício de Cristo e a sua vitória sobre Satanás. Também vai falar lá em Deuteronômio, capítulo 18, no versículo 15. Ele é chamado de profeta, de rei, de senhor, ele é chamado de servo, ele é Emanuel, ele é Deus conosco, ele é maravilhoso, ele é tudo o que nós imaginarmos. Está em Isaías capítulo 9, Isaías 32, Isaías 52, João capítulo 10, João capítulo 14, ele vai falar que ele e o Pai são um. Então isso nós temos que ter em mente. Há várias passagens que falam que era necessário e que se cumpriria que o Deus Todo-Poderoso fosse feito semelhante aos homens para morrer em nosso lugar. Tópico 2.2. O mistério da humanização do Messias. Este mistério, ele começa lá com o profeta Isaías, capítulo 7, mais de 700 anos antes da vinda de Cristo, quando Isaías profere aquelas palavras que a virgem viria de engravidar, ela viria dar à luz a um filho. Na ocasião, o profeta não disse como se daria, pois o mistério não foi lhe revelado. E o profeta deve dizer apenas o que diz Deus, e não ficar acrescentando o que não tem certeza. E assim,
O mistério durou 7 séculos, até o dia em que Gabriel visita aquela jovem moça por nome de Maria e anuncia a ela que o Espírito de Deus a envolveria e ela ficaria grávida, e este menino seria o libertador do mundo que jaz no pecado. Então aqui, irmãos, nós temos que ter em mente que o profeta foi muito sábio, porque profetas de verdades, eles usam de sabedoria. Isaías apenas falou: ei, a virgem conceberá, ela vai dar à luz a um filho. Ele não entendia como haveria de acontecer, mas Deus lançou essa palavra a ele e ele replicou ao povo. Diferente de muitos homens que se dizem profetas, ficam inventando histórias. Deus até usa alguns homens e lança palavras de profecias para que eles venham falar a outras pessoas. Mas por causa da soberba, por causa da alegria, muitos acabam falando aquilo que Deus não falou. Deus não disse algumas coisas e eles falam ao seu bel prazer, enganando o povo, frustrando as pessoas. Porque nós temos que ter em mente algo: se Deus prometeu, Ele vai cumprir da maneira que Ele prometeu. Mas se Deus não falou e o homem falou por si próprio, certamente não acontecerá. E isso vai trazer danos às pessoas e danos ao reino de Deus. E a palavra de Deus, ela é muito direta a estes homens. Diz: ai daquele que diz, assim diz o Senhor, sem ele mesmo ter dito. Então nós temos que ter cuidado em passarmos apenas a mensagem que Cristo deixou para nós. O tópico 2.3 diz assim: crescendo em estatura e graça. Como homem, Jesus teve uma infância normal, mas à medida que ele crescia fisicamente, também ele crescia em graça. Ele aprendeu a profissão com seu pai, que era carpinteiro. E a Bíblia diz que ele teve 4 irmãos, pelo menos, e 2 irmãs. Está lá em Marcos capítulo 6, está em Mateus capítulo 13 também. Por isto ele foi chamado de primogênito de José e de unigênito de Deus. Está lá em Lucas capítulo 2, versículo 7, em João 3,16. Que Deus amou o mundo de uma forma grandiosa, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, aqui nós temos que ter cuidado. Há uma religião que diz que Maria, ela se manteve virgem no celibato por toda a vida. Que ela foi virgem a vida inteira. Não, irmãos. Infelizmente não. Maria foi uma mulher agraciada por Deus. Maria foi uma mulher que foi escolhida por Deus para gerar o seu filho através do Espírito Santo. Mas Maria era uma mulher pecadora. Maria era uma mulher que não era santa. Maria era uma mulher como qualquer jovem daquela época, mas com o diferencial que ela era uma mulher mais temente a Deus, uma mulher que obedecia a pai e mãe, uma mulher que foi achada graça diante de Deus. Por isso Deus a escolheu, mas era uma mulher normal, pecadora. O Paulo escreve aos Romanos: Deus encerrou todos debaixo do pecado. Maria também estava debaixo do pecado, para que a graça de Deus fosse manifesta a ela. Então Jesus teve irmãos. Se nós olharmos esse texto de Marcos capítulo 6 e de Mateus capítulo 3, vai dizer que Jesus chega até a sua região e não opera muitos milagres naquela região. Por quê? Porque as pessoas começam a dizer assim: não é este o filho de José? Não é este o carpinteiro? E as suas
Seus irmãos e as suas irmãs não moram, não vivem entre nós? E vai citar o nome de 4 irmãos de Jesus e as suas irmãs. Então, irmãos, aquelas pessoas eram testemunhas oculares das gestações de Maria. Aquelas pessoas viram Maria gestante, dando à luz, aquelas crianças crescendo junto, quebrando então este pensamento que ela não teve outros filhos. Foram pessoas que viram, foram testemunhas oculares, que eles falaram, uai, não é Jesus? Nós não conhecemos seus irmãos e as suas irmãs? Não moraram, não viviam entre nós? Então, mostrando que Jesus era um homem com seus irmãos e suas irmãs, cresceram junto, brincaram junto, só que Cristo tinha um diferencial. Ele era alguém que estava para um propósito na face da terra. Amém? Então, sabemos que Jesus crescia em graça e conhecimento. Vamos ler apenas aqui Lucas, capítulo de número 2. Vamos ler apenas o versículo de número 52, que é de muito aprendizado para as nossas vidas. Falando sobre o crescimento de Jesus, como foi um pouco da sua juventude. O versículo 52 do capítulo 2 diz assim: E crescia quem? Jesus, em sabedoria e em estatura, tamanho, em graça para com Deus e os homens. Então Jesus cresceu como uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, até se tornar um adulto, crescendo em graça e conhecimento diante de Deus e também diante dos homens. Tópico de número 3. A autohumilhação e a autoridade. Tópico 3.1 diz assim: diferença entre humilhar-se e ser humilhado. Jeremias foi enviado à casa do oleiro, e lá ele viu construindo um vaso de barro sobre a roda giratória. Em dado momento, o vaso se quebrou nas suas mãos. O oleiro reaproveitou o barro e tornou a moldar outro vaso, como bem queria. Isso não seria possível se o vaso não se quebrasse nas mãos do oleiro. Quando o homem se humilha ou se quebra nas mãos de Deus, este o molda para que fique como ele quer. Mas quando ele endurece ou não se humilha, então é quebrado e sofre o dano. Porque Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graças àqueles que são humildes. Então, irmãos, vamos lá. A gente tem que entender que humilhar-se diante de Deus e ser humilhado são duas coisas diferentes. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, não é questão de ficarmos numa forma que nos deixe constrangidos, não. Isso se chama humilhação. Agora, humilhar-se diante de Deus é reconhecer a nossa pequeninez. Reconhecer que nós somos carentes de Deus, que nós somos dependentes dele e que sem ele nada nós podemos fazer. Nos tornarmos humildes de coração, mansos como Cristo é. Cristo, ele foi a maior forma de humildade. Ele humilhou-se a si mesmo, tornou forma de servo para morrer em nosso lugar. Olha só, olha uma forma que Deus mostrou a sua humildade em humilhar-se diante dos homens. Lá em João, capítulo de número 13, vai falar que Jesus, na última ceia, ele lava os pés dos apóstolos. Ele tira o seu manto, se veste com uma toalha e agora ele pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos apóstolos, de Judas também, de todos eles. Quando ele chega em Pedro, Pedro não permite que ele lave, ele explica a necessidade de que ele lavasse os pés. Pedro então fala, então me dá banho, me lava o corpo todo, né? Aí Jesus explica para ele que não era necessário.
que o que Jesus estava ensinando a eles era uma forma de humildade, de humilhar-se diante dos homens para receber glória por Deus. Irmão, se você olhar na cultura judaica, existia vários escravos na casa de um homem de posses. Mas havia um escravo e esse era o mais indigno de todos. Este era o responsável em lavar os pés daqueles que adentravam a casa. Olha como Cristo se humilhou diante de Deus. Ele se tornou na forma daquele escravo menos valorizado, mostrando para mim e para você como devemos agir em humilhação diante de Deus, diante do Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus, ele é o exemplo único e verdadeiro de humilhação. A morte que venceu a morte. 3.2. Para muitos em Israel, a morte de Cristo pareceu o fim de tudo. De um lado, os fariseus comemoraram, porque Jesus era uma ameaça ao que eles mais amavam, isto é, a sua posição e as suas regalias. De outro, os discípulos de Jesus estavam arrasados e confusos, porque acreditavam num reino político, ainda que Jesus tenha insistido que o seu reino não era deste mundo. De fato, era muito difícil entender o mistério da salvação. O entulho religioso no coração dos judeus era um entrave para entender as coisas espirituais, e ainda é. Mas depois da ressurreição, eles entenderam que a morte eterna só seria derrotada com a morte do inculpável Cordeiro de Deus. Era necessário porque o império da morte, ele imperou até Cristo. Todos que morreram antes de Cristo estavam na sepultura. Até aqueles que eram salvos. Até os que eram servos de Deus, eles estavam num lugar já de descanso, mas estavam na morte. Os seus corpos estavam sepultados. As suas mentes e as suas almas estavam em um estado de prisão. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Então era necessário que a morte de Cristo libertasse eles. Por isso a morte venceu a morte. Quando Cristo morre, ele venceu o império da morte. Ele saqueou o império da morte. Ele foi lá e arrancou aqueles que jaziam na morte. Se você estudar um pouco o capítulo 13 do profeta Oséias, vai fazer alusão ao que Paulo também nos ensina no capítulo 15 da primeira carta à igreja em Corinto, no versículo de número 52. Vamos ler esse texto. Primeira carta de Coríntios, capítulo de número 15, o versículo de número 52. Começa, mas nós vamos ler ali o versículo de número 55 ao 57, que diz assim: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui, irmãos, está garantindo e mostrando a vitória de Cristo sobre a morte. Até então, o império da morte estava imperando, reinando, mas quando Cristo morre, Cristo ressuscita, ele vence a morte, porque a morte é o último inimigo a ser vencido. E o que levava o homem à morte? E morte eterna? O pecado. E Cristo morreu por quê? Por causa dos nossos pecados. E se os nossos pecados foram crucificados com Cristo, eles morreram, eles foram sepultados. Mas Cristo ressuscitou, pagando o preço pelo nosso pecado. A cédula de dívida que tinha no meu e no seu nome, Jesus Cristo a cravou-a na cruz.
então nós não somos mais escravos do pecado, nós somos libertos por intermédio de Cristo Jesus. No livro do Apocalipse, no capítulo de número 20, no versículo de 11 a 15, vai falar assim, vamos ler também, porque é necessário que nós façamos a leitura desses textos para nós entendermos por que a morte venceu a morte. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 11 ao 15, diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, cuja presença fugiu céu e terra, e não se achou lugar para eles. Vamos lá. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram também os seus mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado no livro da vida também foi lançado no lago de fogo. Olha só, irmãos, como nós temos que entender a profundeza deste estudo. Foi necessário que Cristo morresse por nossos pecados e ressuscitado, para que todo aquele que crê nele tivesse o seu nome escrito no livro da vida, para que a segunda morte não fosse capaz de alcançá-los. Porque todos aqueles que continuam vivendo na prática do pecado, que continuam vivendo a vida desregrada, dando lugar ao inimigo de nossas almas, esses estão debaixo do pecado e ainda estão correndo um grande risco de sofrerem a segunda morte, a primeira morte deste corpo físico. Aqueles que forem salvos em Cristo Jesus serão arrebatados aos céus, mas aqueles que não estiverem com seus nomes escritos no livro da vida continuarão na sepultura, continuarão no lugar de morte, continuarão lá até o dia em que hão de enfrentar a Cristo no grande trono branco, e serão julgados segundo as suas obras, e serão lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte, que não é capaz de atingir os que são salvos em Cristo Jesus, porque a morte não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Tópico 3.3: A irresistível e soberana autoridade de Cristo. O que Paulo escreveu sobre a carreira descendente e depois ascendente de Cristo é o maior ensino das Escrituras. Ela oferece sob o princípio da autoridade, ela nasce da sua extrema submissão ao Pai e demonstra o seu alto esvaziamento da glória, e depois já a condição de homem e a auto-humilhação até que a morte de cruz. Depois disso, um grande investimento veio em contrapartida de Deus para Cristo, que ele revela depois da sua ressurreição. E foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E mais, ele concede desse poder aos seus seguidores para fazerem as suas obras. Olha só, irmãos, qual foi o galardão de Jesus? Qual foi o prêmio de Cristo? O que foi que Deus entregou a ele? Por causa da sua auto-humilhação, por causa da sua obediência, porque ele foi fiel até a morte, porque ele esvaziou-se da sua glória, morreu naquela cruz, não levantou nem sequer a sua voz aos seus tosqueadores, aos seus malfeitores, aqueles que lhe fizeram dano, nem ao próprio Judas que o traiu, ele chama de amigo. Ele não levou nada disso em consideração, ele se humilhou diante da presença de Deus. Agora ele recebeu todo o poder.
Ele recebeu toda a autoridade. Ele recebeu um nome que é acima de todo o nome. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará. Céus e terra se curvarão diante da sua pessoa e dirão que Ele é o Senhor. Ele mesmo julgará todas as nações. Ele mesmo, porque o Pai ninguém julga, porque foi dado direito ao Filho. Por que foi dado direito ao Filho? Porque o Filho foi obediente até o fim. Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. Ele foi fiel no seu propósito, não recuou, não desistiu, foi até o fim e recebeu o que lhe era proposto. E ainda mais, ele, além de receber, além de pertencer a ele todo o poder, ele, por bondade e misericórdia, dá a nós os despojos que ele recebeu. Ele divide com nós o seu poder, porque no nome de Cristo ele diz: no meu nome vocês vão expulsar demônios, no meu nome vocês vão curar enfermos, no meu nome vocês farão sinais e maravilhas, porque Deus lhe deu esse poder e ele deu a nós. Olha que honraria para nós, mas para que nós possamos usar daquilo que Deus nos deu por intermédio de Cristo Jesus, é necessário que nós nos humilhemos diante dele. É necessário que nós obedeçamos a ele, nós vivamos para ele, seguindo tudo aquilo que ele nos orientou, para que nós possamos alcançar também esta glória, não a glória de Cristo, mas a glória eterna que está reservada para todos aqueles que amam e almejam a volta de Cristo. Quando Paulo diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu, as belas coisas que estão reservadas para nós, ele está dizendo: vale a pena se humilhar diante de Deus, vale a pena ser obediente a Deus e aos seus decretos, porque o que tem reservado para mim e para você é um peso de glória de uma forma que eu e você não podemos imaginar. Por isso, vamos ser fiéis até o fim. Amém? Então, na lição de hoje, nós aprendemos um pouco sobre a autoridade de Cristo e por que lhe foi dado tal autoridade. Então, ficamos por aqui. E se Deus nos permitir, estaremos no próximo domingo na nossa escola bíblica dominical. Fiquem com Deus.